Oi, Ti. Tá me ouvindo? Oi, Luna. Oi, Ti. Quanto tempo, aliás, primeira vez que nos vemos ao vivo, à distância, ao vivo. E aí, como é que E você como tá? tá? Tô bem aqui, né? Fim de domingo. Tava A ali. senhora performou hoje, não foi? Participei de uma aula. Era uma aula de improvisação que ele tem sempre um convidado. Aí o Júnior, bem querido, tá aqui fazendo mestrado e a gente se conheceu. E aí, nossa, eu tô super cansado, sabia? Foi uma Ai, semana muito Thiago. louca. E aí eu dancei, senti, e falei, meu Deus, que loucura. Ai, Ti, você cansado desse jeito e ainda tendo que fazer um Zoom 9 horas da manhã, Não, mas Thiago. tá de boa. Eu durmo tarde. Tô cansado da semana, tô falando, né? Já começa uma nova semana e eu com cansaço da semana anterior. Porque eu gravei anteontem, também o trabalho do Iago, que é o menino que tá aqui, e ele é de Goiás, mora em Goiânia, Goiás. E ele tá pesquisando boi. Ele é lá do Maranhão, ele é do Pará. Aí ele foi para o Maranhão, porque tem boi no Pará, no Maranhão, e ele está investigando os bois. E me convidou para participar desse trabalho. A gente se conhece um tempo, e aí em cima do boi, né? Então ele tinha 2 semanas para criar e gravar. Então foi muito tipo loucura. Meu Então em duas Deus. semanas a gente estava tipo, full time criando em cima das práticas das danças de boi, do Bumba Boi, né? Bumba Meu Boi. E nossa, foi muito louco, acho que foi isso, foi uma junção de tudo. Tô com a minha coluna, Ai, tipo assim. Thiago, tem que descansar um pouco, menino. Jesus. Que hora que tu para? Foi uma loucura. Ai, nossa, eu tinha dormido pouco. Aquelas que só reclama, né? Deixa eu ver, Nossa, você fica muito. Deixa eu ligar outro. É porque fica essa Aqui. luzona na minha cara. Eu fico meio estourado Boa aqui, tarde. mas não conseguia também deixar melhor. Ai, desliguei a coisa errada. Bom. Tô com zero equipamentos de luz aqui. Não, eu também, mas é que tem uma luzinha. Ela é um pouco Ah, mais tranquilinha. não, dá pra Que ver. tava muito. Você consegue me ver? Não, Tá tô de vendo boa. bem. Tô vendo. Eu tô Ah, travando, então tio, ou tá bom. não? Porque eu Tu não sei tá se meio aquela passado. luz que tava bem aqui, ele tava conseguindo te ver. Não, dá pra ver sim. Nossa, tia, primeiro Então, contato nosso faz tempo, né? E agora só que a gente tá se conhecendo, entre gente, aspas. muito louco, né? Meu Deus, Eu olha me que sinto tão doido. íntimo. Não, mas hoje eu falei de você duas vezes, que eu falei, ai, teve o momento de pausa desse projeto e o Thiago Coen ficava, e aí, Ti, como é que você tá e tal. Ai, Ti, foi tão importante, agradeço. Foi bem Porque, importante para mim também. E acho que essa prática de como a gente construiu os nossos diálogos é numa perspectiva bem bonita, que eu gostei muito. Eu fiquei pensando, às vezes, quando eu vou mandar um áudio e aí tem uma coisa de dar. Não sei, tem alguns protocolos ali, como eu falo como eu tô, eu falo como tá o tempo, divertido mais ou essa menos ideia que foi como se tá. Eu fazendo. gostei disso. Eu achei isso bem bonito. Eu achei muito legal. E isso aconteceu com você, assim, com as outras pessoas. Claro, cada pessoa a gente vai fluindo de uma maneira, né? E aí, Uhum. e eu também, aconteceu isso, eu te mandar áudio, eu falei, não, mas primeiro tem que dar uma noção da atmosfera em volta e só depois falar o que é. Isso é lindo, porque acabou se tornando uma prática também, na hora de te responder. Aí depois eu falo, opa, calma, então tá aqui, agora tá assim, o tempo tá assim, eu tô me sentindo assim. Então é quase como se eu fizesse um mapeamento, né, sensível, Sim. do tempo e espaço, e aí a gente segue com o papo. E eu achei que É essa foi legal uma isso, prática né? bonita do nosso encontro. Eu acho que cria uma paragem para as coisas acontecerem, né? Porque a gente fica tão, então, sempre muito prático no que precisa e a gente perde esse lugar, E né? oferece imagens para compor a sua voz, assim, que a gente não. Eu sei se fosse porque eu acompanho o seu Instagram, né? Aparece para mim, sua foto, pá, mas me dá mais elementos para entender
da onde você fala. Sim. Sei lá, a gente estava em trânsito, a gente já se falou, né? Fora Estando do no Brasil, país. estando fora, estando... É verdade, né, Thiago? A gente falou Tipo, em a gente estava trânsito, se né? Você falando. tava. Eu acho que eu tava indo viajar, acho que eu tava indo para Portugal e Você você foi para tava na Alemanha. Portugal. Aham. A gente começou a se falar antes, não Um foi? pouquinho Aí antes, depois é. nossa viagem. Meu Deus, olha só, né? Muito tempo já. Nossa. Muitas coisas, muitas águas. Muitas águas passaram. Nossa, tio, mas esse trabalho tem sido muito delicioso para mim por várias paragens, porque como eu tô lidando com, acho que são 5 ou 6 pessoas, eu fui entendendo não, né? Fui me aproximando de acolher o tempo de cada pessoa. Então, por exemplo, eu fiz Uhum. a qualificação e a minha estratégia era, na segunda-feira eu já vou mandar o áudio para os convidados da banca, como foi. Só que a banca não tinha me mandado os áudios até segunda. Então, daí uma pessoa da banca me mandou 2 semanas depois, e aí eu pensei, mas acho que é isso também, não é um lugar que eu fique, olha, eu combinei com eles até segunda. E aí fui É, eu falei, tem ok, um tem os tempo prazos alargado institucionais, ali. mas acho que era um pouco sobre isso, assim. E é um trabalho de tão à deriva que eu tô fazendo ele assim, e aprendendo junto com ele. Isso tem sido muito, muito legal pra gente que é tão ansioso o tempo inteiro, assim, meu Deus do céu. Não sei se você é muito ansioso, Ti, mas às vezes eu me pego na ansiedade, assim, e esse trabalho tá sendo outra dinâmica. E aí, Tia, eu tava com Você muita está vontade de te fazendo encontrar. ele. Desculpa. Não, eu só falei que eu tava querendo muito te encontrar. Pode falar. Ah, não é, porque a gente ficou. E aí, com essa coisa também, tá sendo uma chegada que agora eu sinto que tipo, tem um monte de coisa, mas eu começo a, de fato, faz um mês e uma semana que eu voltei. Então ainda é pouco tempo, assim, numa perspectiva que já aconteceu muita coisa. Então chegou uma hora que eu estava muito fora do tempo. Não estava conseguindo lidar com os prazos, eu colei grau, aí teve manifestação na universidade, aí teve tá um caos assim, as questões políticas internas. A gente está tendo Ah, uma série de reuniões de alunos, de professores, de técnicos. E aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não tinha tipo roupa para vestir, eu não tinha lavado mais roupa, eu tava mais ai, de quase sim. 2 semanas sem lavar roupa. E eu falei, meu Deus, eu preciso me organizar no tempo. E aí o mestrado tá aberto, eu quero prestar. E não estava conseguindo ter tempo de escrever, é o Prodan, né? Ai, não sei, eram várias coisas. E aí, quando eu fui olhar uma mensagem sua, você já tinha feito uma proposição de data. A data já tinha passado. Eu falei, meu Deus, você não respondeu no tempo. Não, mas Nossa, eu tô é de muito fora boa. do É um bom tempo. registro. É um bom registro para lembrar de como a gente estava. Você acredita que teve. Ó, já que você contou uma coisa, eu vou te confessar um segredo. Faz 2 semanas eu tive que sair de casa comprar cueca porque eu não tinha relavado as minhas cuecas. Você acredita nisso? Uau, é bem nesse Tava nível. assim, Thiago, Eu meu falei, Deus, não tinha gente, lavado as coisas. tipo, Fiquei sem você roupa. conseguiu organizar. Que foda, né? É, Você tá fazendo esse trabalho, é o seu mestrado, né? É que você fez o TCC? Esse é o seu TCC? Ou é o, isso. Eu estou deixa, fazendo doutorado na UDESC, em Santa Catarina, e isso, você esse tá é meu fazendo trabalho de doutorado e TCC aí você da estava fazendo segunda o graduação. TCC. Isso, a Isso, era loucura, só para eu né? relembrar algumas informações que estão lá no passado. É, A então, UDESC é onde? a UDESC é em Florianópolis, você conhece? Florianópolis eu conheço, um pouquinho, né? Só fui para Guarda do Embaú. É, mas a sua graduação você estava fazendo? Estou fazendo em Curitiba. Ah, ok. Que é O na doutorado é na UDESC em Florianópolis. Eu só vou uma vez por semana para lá e volto para Curitiba. Em Curitiba você tá em qual? Eu tô na Unespar, que é mais conhecida como FAP. Aham. Ela É foi que mais minha irmã conhecida. tá na Unespar também, ela tá fazendo artes visuais. Ah, é? Olha só. Ela Tinha foi muito... esse ano. É, É que aí Unespar. eu vi e eu falei, nossa, depois eu vou falar, vou ver se vocês em algum momento se conhecem. É, Unespar. E eu fiz o meu mestrado também na Unespar, e ele é o primeiro mestrado a nível nacional que pensa as artes juntas, né? É mestrado em artes e tem então
eram 20 selecionados, aí são 4 pessoas da dança, 4 pessoas do teatro, 4 pessoas do cinema e 4 pessoas das artes Hum, visuais. Então, esse mestrado híbrido, assim, que não é só um ofício, tipo, mestrado de teatro. interessante. Aham. Daí eles criaram esse mestrado e eu fui da primeira turma, em 2019, eu acho. Por aí. Antes da Uau, pandemia, fiz antes da pandemia. é bem interdisciplinar mesmo. Muito E que legal, legal, porque Tios. você pode se atravessar, né, pelas pesquisas de cada área. Sim, isso foi Isso é bem muito interessante. legal, muito. Porque aí fiz mais parceiros e parceiras de outras áreas, né? Virei muito amigo do Léo, que é o menino da dança. Virei muito amigo da Luísa, Uhum. que é uma menina da fotografia. E aí você vai ampliando, né, até seu referencial, assim. Se É eu pudesse, tio, eu ótimo. queria viver fazendo isso, mestrado, fazendo espetáculo. Uhum. Ah, eu quero também. É o meu grande desejo. Mas acho que, Mas eu tenho não uma sei, não vai formação bem dar. largada, longa. Não, tio, hoje eu encontrei qual horas que eu encontrei? Acho que foi às 11 da manhã. Ou não, foi ontem eu encontrei o Dave, que foi o Dave que... O Davidson que me indicou você, né? Foi Sim, por ele que eu te eu conheci. lembro. Ele é um querido que a gente tenta se conhecer há um tempo. Muito fofo. Pra você ter Nunca ideia, acontece. eu e ele, a gente nos conheceu pessoalmente. A gente como que é? Amiga de blog, pra você ter, como eu tô velho, né? É amiga de blog. A gente se Eu conheceu, acho que amo em blog. 2000 e, sei lá, 3, 2. É muito tempo. Eu tinha um blog que eu escrevia bastante, assim. E aí, na época, o blog era tipo Instagram, que tinha os seus seguidores. E aí, não sei como, parei no blog do Davidson. E a gente trocava muito, e bem assim, ingênuos, trocando textos, e assim foi. Que E lindo. aí a gente nunca, né, nunca se encontrou, porque era essa troca. E aí depois eu estava dirigindo uma companhia aqui em Curitiba, que a gente estava fazendo algumas ações, e a gente estava oferecendo umas oficinas, e ele se inscreveu e fez. Foi a primeira vez que a gente se viu em tela. Ele foi fazer uma oficina que a gente estava ministrando, e eu falei, ele é uma pessoa legal para estar nesse trabalho, por toda a história, assim, né? Eu nem sei como a gente se conheceu, mas foi uma coisa meio rede social, dança. E a gente se seguiu e começou a curtir, assim, as pesquisas de cada um, né? Então ele começou a comentar umas coisas, e eu comecei a assistir uns vídeos dele. E eu falei, gente, que universo interessante, porque essas pessoas que estão dentro de pesquisas, né, nesse campo do sensível, ou investigando coisas muito mais sutis, ou singelas. Sei. E eu fiquei super encantado, assim, eu tenho o maior desejo da gente também. Até falei, vamos pensar algum jeito de se aproximar mesmo, né? Tem Eu umas acho pessoas que que eu vou vendo, assim. eu adoro, Ti. Eu acho que esse trabalho para mim tá sendo esse exercício, assim. Não, e eu encontrar vocês sozinho, eu queria aquele metido, né? Eu queria um encontro VIP. Primeiro eu queria encontrar vocês sozinhos. E aí, para mais para frente, tentar reunir todos e todas. Acho que vai ser muito gostoso Uhum. esse dia aí de todos e todas juntos, Total. assim, acho que vai ser legal. E aí eu tava ansioso para encontrar vocês, porque eu fiz a qualificação cara, nem lembro mais, acho que foi julho, junho, não lembro mais quando foi a qualificação. E aí, esse trabalho ele se aconteceu em deriva mesmo. Eu tava finalizando essa graduação e eu tava com algumas inquietações de pensar algumas práticas que poderiam ampliar as subjetivações dos corpos que fazem essas práticas. E aí, mas estava muito inquieto com o que fazer. E aí eu estava numa aula do Uhum. doutorado, e aí eu sabia que eu queria trabalhar com uma referência bibliográfica que não fosse livro publicado. Eu queria trabalhar com uma referência bibliográfica que fosse de pessoas que estavam em atuação agora. Ou que não importa se Uhum. tinham publicado ou não, mas queria fazer o caminho contrário, porque normalmente numa pesquisa você tem lá as suas referências, coisas que você lê, aí com elas você elabora uma proposta, um problema e vai atrás dele. Falei, cara, e se eu Uhum. fizer de uma maneira inversa? E se primeiro eu conhecer as pessoas e conhecendo o que elas estão fazendo pelo país, aí me perguntar o que eu quero fazer a partir do encontro com elas. Eu queria inverter. Só que aí veio um problema para mim. Falei, Uhum. quem sou eu para selecionar? Ai, você é interessante. Então eu não sabia. Então daí eu travei. Aí estava numa aula do doutorado, te contando o contexto agora.
tava na aula do doutorado. Aí a Ticiane, que é uma das meninas que eu mandei a foto para você também, Uhum. ela tá em Maranhão. E aí ela começou a falar sobre a poética do reparar, que ela dava aula numa zona rural. E eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei. Eu às vezes fico comovido com qualquer coisa, pode ser isso. Mas eu lembro que ela falou, eu fiquei muito comovido e falei, cara, acho que é isso, acho que eu tenho que encontrar pessoas que. Assim, acho que é essa pessoa. Aí eu fui falar com ela, falei, Tice, tem esse projeto que eu tô pensando em fazer com pessoas que. Nananana. Falei, você tem alguém para me indicar que gostaria de estar nesse projeto? Aí nessa hora que eu falei isso, eu pensei, nossa, poderia ser isso, eu poderia escolher as pessoas pelo itinerário que essas pessoas que eu estou encontrando me levarem. E aí entendi que a metodologia seria essa deriva. Aí ela me indicou o Nando, que foi um que mandou duas fotos, que eu acho que eu mandei para vocês, Uhum. que ele fala sobre. Cara, eu não lembro onde ele está A agora aqui. infância. Mas eu mandei a foto para vocês. E aí, ele dele me indicou outra pessoa. Aí o Davidson tinha me mandado alguma coisa. Eu falei, cara, o Davidson, tudo a ver. Fui falar com o Davidson. Aí ele indicou você. E assim as coisas foram acontecendo. Daí eu tô com essas 5 pessoas, que inclui você. E aí eu tava com essa coisa, assim, nossa, agora eu tenho essas 5 pessoas, vou me aproximar dessas pessoas, vou ler o trabalho dessas pessoas, vou criar vínculo com essas pessoas, vou criar singelezas e vou contar um pouco do que eu queria fazer. Então, primeiro, a primeira etapa era tipo, como escolher as pessoas, depois entendi a deriva, que eu acho que era a maneira mais Uhum. justa e ética para mim nesse momento de pensar uma pesquisa e não, ai, vou trabalhar com esse teórico, vou trabalhar com esse teórico. E aí foi assim que aconteceu que vocês apareceram no caminho desse desse trabalho, assim, Ti. E daí, ou seja, foi um acontecimento atrás do outro que foi me dando as ideias do trabalho. Mas antes de te contar isso e não ficar um tagarela aqui, eu não tinha te Não, contado não, nada pode de falar. como foi a qualificação, porque eu pensei, cara, eu queria contar para eles ao vivo e a banca teve a mesma experiência. Tipo, eu não falei de vocês para a banca. Foi vocês que falaram com a banca. E isso eu nem sabia que teria um significado tão grande. Falei, nossa, uma coisa que tá tão pra gente, né? Foto, áudio. Mas daí eu levei para qualificação isso. Eu falei por 10 minutos e vocês falaram pelos outros 10. E aí Uau. foi muito legal, assim, porque eu contei de onde veio a ideia do trabalho, tarará, e aí contei de como encontrei vocês. E aí fui soltando os áudios e as fotos. E aí eu vi a banca toda comovida também, e não entendi o que estava acontecendo. E aí a banca foi começar a me devolver a resposta, começou a cantar uma ginga de capoeira, que acho que um dos áudios que uma da banca mandou, acho que ela começa cantando. Uhum. E aí, daí acabou assim, eu pensei, vocês podem gravar um áudio para eles também? Posso pedir uma foto? Então, eu falei, se eles também conheceram, né, os convidados assim, por que não as convidadas também saberem da banca pela perspectiva dessa galera da banca, e não só por eu Uhum. contar como foi. Aí decidi fazer a mesma coisa, peguei a foto deles, mandei para vocês e os áudios. E aí depois mandei as fotos e os áudios dos outros, né, que estão aí Isso foi juntos. lindo. Como foi para você, time? Conta. Ah, mas sim. Ah, isso foi muito bonito, porque receber o áudio da banca, entender um pouco, né, sobre essa perspectiva do que moveu. E assim, eu sei um pouco da minha participação do que a gente vem construindo dentro dessa perspectiva das cartas áudio, dessa Sim, ideia meio das poéticas, né, que a gente vem construindo juntos. Mas depois de ouvir as outras pessoas, é muito interessante também entender mais ou menos que paisagem afetiva também é essa, que você, na deriva, foi acolhendo, né? Foi trazendo para perto. muito legal, Ti. E eu fiquei um pouco, não sei, isso está muito dentro de um universo de práticas que eu acredito e desejo
e construo e gosto de estar perto, né? E é um pouco dentro desse universo de acontecimentos que eu diria como mágicos também, assim, né? Porque você agencia, mas você não tem controle sobre o que Exato. isso depois de, né? As coisas elas acontecem, elas têm escolha, elas têm desejos, elas se mostram e você vai lidando com isso em tempo real, né? Eu achei isso bem bonito. E acho que é um jeito interessante de usar as tecnologias também para criar intimidade de algum jeito, ao mesmo tempo que tem esse distanciamento. Eu não conheço essas pessoas, mas é como se elas se mostrassem um pouquinho para mim, assim. Você permite que esse encontro aconteça em algum nível ali, em alguma das camadas. Que legal te Eu acho ouvir, isso porque bem interessante. eu tava curioso assim para saber como foi para você, porque esse encontro eu queria ouvir isso, né, de ti, e também queria te contar como tá a pesquisa e o que que eu fui falando com cada um deles, e também para hoje te fazer um convite para esse encontro de nós todos juntos e juntas, que eu gostaria que esse gostaria, isso quer dizer que não precisa ser assim, mas que esse encontro de todos juntos, que eu tô chamando do chá nosso das 5, não que seja as 5, mas eu gostaria muito que a gente não se encontrasse para tipo, ah, esse é o Thiago, e você, ah, eu faço isso, faço aquilo. Então, esse encontro com vocês agora é para a gente elaborar algumas materialidades para que nesse dia a gente se encontre e ofereça para o outro algumas performatividades para se apresentar. Seja dançar, seja eu adorei isso que você falou, cartas áudio, até anotei aqui. Seja as cartas áudio, seja. Enfim, porque o trabalho do TCC, ele foi ficando assim, um monstro. Era um TCC que a universidade me exigia 20 páginas. Gente, mas, ai, como é que eu... 20 páginas, eu tô com 5 pessoas, tipo, eu vou matar as vozes dessas pessoas. E aí eu fui entendendo que eu não queria, nessas 20 páginas, falar, ai, o Thiago fala sobre... Porque, assim, não era isso também, eu falar sobre o que vocês fazem, não era sobre eu falar o que eles fazem, e aí eu estava entendendo como que eu ia roubar um pouco da instituição. As pessoas vão ver essa gravação, mas tá tudo bem. Aí caiu meu celular. E aí, qual que foi a minha ideia? Eu falei, ah, nessas 20 páginas, então eu vou relatar como esses encontros aconteceram, qual era a minha intenção de pensar como que essas práticas essas pessoas estão fazendo e como que elas estão alcançando esses outras subjetivações, para eu repensar as práticas que eu tenho desenvolvido também, né? E aí eu, cara, mas isso vai ser 20 páginas. E aí o outro interesse meu era como que a gente poderia legitimar essas sabedorias que a gente tem no boteco, na beira da pia, na esquina mais fedida e bagunçada que a gente encontra alguém e delira palavras e fala coisas assim, e essas coisas afetam uma aula no dia seguinte que você vai ministrar. Aí nesse trabalho da qualificação eu estou chamando de ventanias não anunciadas, que são esses saberes Hum. de boteco, assim, né? Uhum. Que a gente não encontra num lugar publicado, numa revista. Às vezes a gente ouve, comigo é assim, não sei como é contigo, você ouve uma coisa e aquilo desmancha, assim, às vezes as pessoas falam coisas lindas por aí. Então eu tava atrás disso. Aí eu falei, tá, 20 páginas vai ser para isso, eu vou precisar conhecer essas pessoas, vou precisar ler o trabalho dessas pessoas, ou seja, workaholic eu vou ter que ser, mas é isso aí. E aí eu falei, cara, mas eu queria que fosse, eu queria que as pessoas tivessem mais presença no trabalho. Aí veio uma pergunta para mim. Seria muito legal o leitor e a leitora estar lendo meu trabalho, e nas notas de rodapé eu fazer algumas malandragens. Eu vou te contar algumas ações dessa pesquisa. Então a pessoa vai estar lendo o trabalho, ela cai na nota de rodapé, vai clicar e vai cair numa playlist do Spotify, por exemplo, que pode ter as nossas cartas áudio, pode ter um áudio que o David me mandou. Ai meu Deus, Thiago, não sei o que, hoje eu não estou muito bem. Isso, claro, a gente vai selecionar juntos. E aí a minha ideia é que a pessoa está lendo o relato dessa pesquisa, mas também está conhecendo como que ela foi gerada, como que essas pessoas estavam Uhum. fluindo com ela. E daí continua lendo a pesquisa, cai numa nota de rodapé, cai nessa minha gravação e tua.
a gente começou a falar da vida, não sei o que, a pessoa pode ouvir ou não, isso se você autorizar também. Aí mais pra frente a pessoa tá lendo, clica, cai no nosso chá das 5, que tem 5 artistas performando, pensando práticas pedagógicas. E aí, tia, eu entendi que isso seria uma delícia, que daí eu ia criar uma malandragem no que a academia me pede, porque eu vou entregar as 20, 30 páginas, só que nas margens do trabalho é quase como se fosse um Wikipédia de gambiarra, assim. A pessoa vai clicando e vai conhecendo outras entranhas desse trabalho e ele vai ficando imenso, assim. Então, essa era Uhum. uma proposta de malandragem com a academia. E aí eu pensei, tá, mas muito material, o que que eu faço? Aí veio uma outra, ó, a cabeça da pessoa. Veio a outra ideia, que é no final desse trabalho entregar uma plataforma online, onde eu vou reunir a gente, vocês, as pesquisas de vocês, que vocês permitirem colocar lá, esses links para o Spotify, para esses vídeos e tudo que a gente for produzir. E aí pensei que essa plataforma pode ser um núcleo catalisador de encontro de pessoas que estão pensando essas práticas, que estão executando essas práticas, e pode virar um encontro de saberes que a gente não tem. Porque quando você vai pesquisar na internet, aí, práticas pedagógicas de corpos X, você não, é muito difícil achar onde é que estão essas histórias. E aí pensei em entregar com o Uhum. TCC essa plataforma online que reúne o que eu estou chamando esses saberes de ventanias não anunciadas. Pode ter uma carta áudio de alguém contando como foi uma aula, pode ter. Aí você, quando você vê essa plataforma que eu vou conseguir criar, você vai ali e fala: Nossa, te lembrei de um amigo meu, posso pedir para ele te mandar umas coisas? Pode, a pessoa entra lá, bota as coisas dela lá. Uhum. Então, e catalisando esses saberes nessa plataforma. Aí meu olho brilhou, né? Eu falei, nossa, que legal, vai ter isso no Nota de Rodapé, vai ter essa plataforma e lá. Mas quando que eu posso começar a escrever esse trabalho? Só depois, Ti, que eu encontrar cada um de vocês, como eu tô encontrando você agora. Depois que eu encontrar vocês todos e todas juntos, que daí eu vou ter as materialidades que vão me botar conflitos para pensar as práticas teatrais que eu tenho desenvolvido. Então, pra você saber que é, é esse Frankenstein o trabalho, que no final eu vou entregar essa plataforma que ela vai ser aberta para que as pessoas possam ir dividindo os seus trabalhos lá dentro, e quem sabe mais pra frente te vire. Uhum. Beijos, gente, um grande nicho de referências para as pessoas encontrarem as nossas pesquisas, as nossas derivações sobre tudo isso. Uhum. E então essa tipo era é o grande mote do trabalho. E esse encontro de hoje ele é tão gostoso com você, porque a ideia nessa conversa é ir encontrando o que que a gente poderia, como artistas, produzir. Não quero ocupar o seu tempo, tipo, pode ser uma coisa muito pontual para você não ficar louco aí que você está cheio de coisas. Mas o que a gente pode juntos trocar, que responda algumas perguntas que a gente cria aqui, seja como que hoje ontem com o David ele falou, né? Como criar corpos monstros, como pensar, enfim, cada artista está me trazendo perguntas a partir das suas práticas. E essas nossas criações vão responder ou vão botar isso em prática no corpo, mais do que pensar academicamente. Então, para te fazer um resumo bem rápido, agora eu juro que é rapidinho, é o Nando que eu Uhum. encontrei, a gente conversando também nesse encontro, a gente estava tentando entender o que que a gente faria juntos, e aí a gente pensou em trocar cartas, só que com uma escolha pontual. Ele é um professor nordestino, uma bicha, afeminada, a gente pode dizer assim, só para a gente se identificar, e assumido na escola pública, assumido, né? Eu não sei se eu gosto do termo assumido, talvez lidando com isso de uma maneira mais gostosa possível. E aí ele tava refletindo, quer refletir nessas cartas o quanto isso implica na identificação de outros corpos na sala de aula e facilita algumas relações de ensino-aprendizagem. E eu, em contrapartida, vou entregar cartas para ele, sendo, né, um LGBT que não tive um professor LGBT declarado e não tive colegas de classe que se viam como bichas ou olhavam para isso. Eu tenho 32 anos, não sei se eu tinha te contado, mas né, o Anando também tem, e a gente vai fazer essa encontro de narrativas, que é uma mesma temporalidade, porque tem a mesma idade que eu, onde a gente vai refletir poeticamente, né, sobre essas narrativas da memória desse corpo que não teve essas identificações, o que, que implicou nas práticas que eu fui desenvolvendo, ou na minha própria formação, e ele sendo esse professor vendo essas coisas acontecendo. Então, a gente vai fazer esse gesto
vai trocar essas cartas e, obviamente, essas cartas vão fazer parte dessa plataforma e parte dessa pesquisa que eu vou construir. Então, esse é o gesto que eu estou fazendo com ele. Com o Dave, que é o que você conhece, eu estou aprendendo a chamar ele de Deiso, ele deixou eu chamar ele de Deiso. Com o Deiso, ele faz vídeos danças, que você já conhece alguns materiais dele, né? E a gente conversando, a gente chegou numa frase que é orientações para dançar o encantamento. Ele escreve bastante micronarrativas, instruções para dançar. Ele tem pensado o processo de enegrecimento dele, a questão com a ancestralidade, com o esquecimento, com o apagamento das coisas. É claro que eu não vou me implicar nessas questões, mas a gente começou a encontrar alguns microcontos possíveis. E a nossa prática, minha e dele, vai ser produzir um vídeo, né, de 1 minuto. Dentro dessas, ele vai me mandar algumas orientações para dançar o encantamento, partindo dessas perguntas. Eu vou responder em vídeo e ele também vai produzir um vídeo. Então, esse vai ser o nosso material. E, enfim, aí com a Kelly, que você vai conhecer também, ela descobriu que ela pensou. Descobriu não, mas ela foi criada fazendo repente em roda, desde criança, e cordel com a família. A família tinha um bar e tal. E ela começou a querer escrever sempre em cordel, as coisas que ela descobria, dramaturgias. Então ela vai me contar o que, né, o termo que ela também está usando, que é as escrevivências dela nesse corpo, em cordel. E eu vou tentar humildemente, talvez passando uma grande vergonha, responder ela em cordel. Então com ela eu vou produzir alguns cordéis, com o Davidson um vídeo, com o Nando essas cartas, e com a Tiziane que eu falei hoje, ela também vai me mandar cartas, mas ela quer fazer com que as narrativas dos alunos dela participem dessa carta dela. E aí eu também vou Uhum. trocar isso. Então, olha a reunião de pessoas e desses trabalhos. E aí só depois do Nossa, dia isso 30, aí só depois do dia é 30 muito louca. eu vou ter essas materialidades, eu vou ter os vídeos, vou ter as cartas, e é elas que vão me fazer pensar, né, escrever sobre o trabalho e pensar sobre a prática pedagógica teatral, olhando E para isso isso. aqui é um TCC, né? Isso que é um, olha o drible. E aí, Muito louco. esse é o grande encantamento, essa é a grande bruxaria, porque agora, nesse outubro, eu vou ficar bem doido, porque vou estar escrevendo a carta pro Nando, eu vou estar pensando no vídeo com o Davidson, eu vou estar respondendo as cartas da Tice, vou estar pensando em algumas coisas com você. Acho que eu vou mergulhar, né, em vocês vão ter que me permitir entrar um pouquinho com vocês na vida, nas práticas de vocês, e vou ficar sendo afetado por elas, pensando essas práticas aí que vocês têm, que a gente, né, vai desenvolver juntos. E aí a conversa contigo hoje também era ver o que você falou cartas áudio, eu estava sem proposta nenhuma para você, porque a ideia era encontrar junto. Mas eu sei que também você É, faz cartas vídeos, né? Você artes me é mandou uma um coisa vídeo. que eu já tenho uma prática, assim, há um tempo eu fico mandando coisas. Tinha uma amiga que a gente ficava trocando poesias. E só que ela teve um bebê, duas amigas, nossa, várias amigas tiveram bebês, mas os tempos de resposta, eles são bem extensos. É, porque existem outras implicações, outras demandas, lá, lá, lá. E eu comecei a entender que isso era um tipo de carta, porque eu não tenho um controle sobre quando chega e não tenho controle quando existe resposta. Na verdade, esse lugar de não ter controle sobre sobre as coisas tem me interessado muito pensar, né? Essas poéticas do acaso, essa relação das coisas que estão ali, né? Eu tenho até umas anotações que eu tive um encontro, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, que eu acho que isso também está me alimentando, eu estou pensando esse mestrado que eu vou tentar agora, né? Que é do Prodan, que é um mestrado profissional. Então, ele tem como base uma ideia prática. Sim. E aí, eu tenho desejo. Isso que você falou agora, eu fiquei bem mexido com essa coisa dos esquecimentos, né? Do Davidson, pensando, porque eu também estou num processo muito forte de entendimento da minha ancestralidade negra e indígena, pensando todo esse lugar, né? Dos corpos, do apagamento que tem das perspectivas indígenas nos corpos negros, ou dessa miscigenação.
entendendo como que essas práticas já estão no meu fazer, mas elas estão meio que dentro da ideia das invisibilidades, elas estão meio que agindo no invisível. E a prática da carta áudio é uma coisa que eu já tenho feito um tempo nessa relação de entender de que a gente vai se dando notícias, de que a gente vai falando um pouco sobre como a gente está, como está o lugar onde eu estou, e ao mesmo tempo entendendo que os tempos de resposta são outros. But, não sei, você pensou o que que eu estou fazendo também, que eu acho que pode estar alimentando alguma coisa que a gente possa construir juntos, né? Outra coisa que você falou que tem me interessado é entender sobre tudo o que está acontecendo nesse lugar do invisível, nesse lugar do encanto, da encantaria, da magia das coisas, ou que a gente pode chamar das poéticas também. Mas que, para mim, eu ainda não sei, que é o meu desejo, é instrumentalizar essa prática. O que que eu entendo por isso? Ou o que que eu acho que são coisas que acontecem, que fortalecem o processo de criação baseado nisso? Porque todos os meus processos de criação, eles se baseiam em eu me abrir para uma escuta das coisas, Tá. sem uma ordem hierárquica, né, entre o Uhum. corpo humano e os corpos não humanos. Então eu gosto de dançar com a folha, com as pedras. Mas me interessa entender que os encontros, eu tenho chamado dessas poéticas do acaso, porque existe um acordo ético da generosidade. Você está sendo generoso em me abrir o seu universo e eu estou sendo generoso em abrir o meu. Então, existe aqui um acordo de generosidade, né? Onde a gente se mostra, se permite. Mas entre aquilo que eu escolho mostrar e o que você escolhe ver, existem coisas que não passam por isso Sim. e que elas estão agindo. E é sobre esses agenciamentos das coisas invisíveis que eu tenho pirado um pouco mais, assim. Que é como que as paradas se mostram. Elas se mostram que elas precisam ser vistas. Então, quando você pega uma palavra que a gente falou no acaso, eu anoto aqui as práticas de esquecimento, porque as coisas que são esquecidas, elas são extremamente importantes. Elas precisam ser esquecidas, elas escolhem ser esquecidas, ou outras, como uma escolha política, elas são induzidas ao esquecimento. Então, não sei, essas coisas me interessam muito. Muito bom, tia. Falar sobre essa coisa do acaso, sobre essa coisa também da desimportância das coisas. Como que nesse momento, né, da urgência que a gente vive, onde tudo é urgente, o que de fato se torna urgente, quando tudo está no campo da urgência, né? E quando eu penso no meu processo de criação, eu entendo que é urgente falar das coisas que não estão sendo trazidas para o foco, né? Então, não sei, meu último trabalho, ele tem falado muito sobre meu processo de entendimento mesmo, dessa raiz negra indígena, dessa relação de quando eu me deixo de quando eu me deixo em deriva, o que sobe à margem são coisas que são muito ancestrais. Então começou a vir um samba, começou a vir cantos, começou a vir uma circularidade, começou a vir uma série de coisas que eu pensei, gente, por que tá vindo isso? Eu me permiti ficar um mês na Chapada, dançando na água, e começou a vir uma coisa muito ancestral, de uma parecia uma ula, parecia uma dança um pouco dos povos meio aborígenes, sabe? E eu falei, uau, será que eu tenho isso em mim? Ou essa é uma memória da água que tá aqui, que também está se revelando para mim? E isso vira parte da minha dança, porque isso surgiu na água. Então começa a surgir um tipo de movimentação que ela veio da prática de dançar nessa água, a água que me fez gerar isso. Que lindo, tia. E talvez seja um pouco dessas coisas que eu quero organizar, talvez enquanto a gente está aqui conversando, porque isso também me ajuda a organizar, porque eu quero propor como investigação dessa pesquisa, assim. Porque eu já trabalho com poética, eu já trabalho com a escrita do haikai, com essa ideia, né? E ao mesmo tempo eu quero conseguir encontrar vozes para conversar comigo que estejam dentro dessa perspectiva também afro-indígena, que estejam dentro dessa perspectiva latino-americana, amarelos, assim, não sei, a gente pensar esses corpos negros, vermelhos e amarelos
que já estão olhando também para esse lugar do sutil, para esse lugar dos fazeres que eles estão acontecendo aqui, né? Não tá nem aqui nem Sim, aqui, eles acontecem meio de um jeito que a gente tem que prestar atenção para ver. Sei lá, são essas coisas que eu estou tentando organizar na minha cabeça e que eu acho que tem a ver com as coisas que a gente tem já feito. claro, Então, sim. eu acho que tem um lugar de quando eu te ofereço uma pequena fotografia poética, né, narrada do que está acontecendo ao meu redor. Então, isso é como se isso dentro do haikai é como se eu te oferecesse a imagem do que está acontecendo aqui comigo, né? Então, eu falo, olha, Sim. está entardecendo, o pôr do sol está assim. Eu te ofereço a imagem do que eu estou vendo também, ou eu te ofereço um registro do que eu estou sentindo, né? Eu também fotografo essa emoção e te partilho. Então, não sei, talvez a gente pode ir para uma desses universos, dessas imagens narradas, ou dessa carta áudio, ou desse lugar de construir esses imaginários, né? Não sei como a gente chamaria, mas poderia estar dentro de algum tipo de universo para ser esquecido, sabe? Coisas para serem esquecidas. Eu Sim, gostei um pouco disso, assim. você falou, né, a desimportância das coisas, né? Isso é muito legal, porque É, a gente é começou um falando pouco do também meu que quando a gente livro. manda o áudio um pro outro, a gente para criar essa narrativa e essa atmosfera. Isso já é um É, posicionamento, né, diante desse atravessamento das coisas. Acho que fico pensando como que isso está contaminado. Essa é uma prática já, né, que vai ser. A gente foi estabelecendo uma prática. E como que essa prática uhum. vai fazendo a gente refletir, assim, sobre as nossas reverberações, as nossas práticas, como que são os nossos lugares de partilha. Eu tenho pensado assim Tem também, o uma. que que na minha formação me faltou, no caso com o Nando, eu estou identificando que é isso, essa não identificação em todos os. E isso que assim, né, Ti? Socialmente é muito claro pensar que eu sou LGBT, mas eu sou um homem branco e cis, então isso já é um outro lugar, né? E ainda pensando nesse lugar de não identificação, mas isso para cada corpo vai para. É aquilo que você falou, essa implicação e essa, entre nós dois, tem um abismo. E talvez pensar em como que essas relações se afetam por essas diferenças, né? E E que que a gente elas se sofre e constroem na perdura, né? intersecção Essas de histórias que a gente não tudo, quer deixar né? morrer, Elas assim. interseccionam. Fico E pensando, elas se tipo, a pergunta, que interseccionam. histórias que a gente não quer deixar morrer, assim, sabe? Por ser esses corpos, assim. E não sei se eu te mostrei um pouco do livro, né? Porque eu tenho uma pira das coisas que são um pouco insignificantes, assim, né? Ou que elas são. E para mim isso é uma coisa que eu gosto, que por isso que eu sempre vou falando um pouco do singelo, do insignificante, da coisa que ela não, não sei, porque tem uma coisa entre essas energias que elas são muito fortes, ou sentimentos, como a paixão, o ódio, elas, quando a gente está dentro dessa vibração, a gente deixa de ver as nuances que não estão vibrando junto, né? Então, para mim, as minhas práticas para dança, sei lá, elas têm girado em torno de eu conseguir abrir espaço para enxergar coisas que não estão aqui Uhum. gritando, mas elas estão aqui, agenciando todo o resto, né? E, e que elas são constantes, porque elas ficam movendo tudo ao redor, né? Elas estão agindo para mover, que é essa coisa também dos povos, né, ameríndios, quando dizem, sei lá, que os pajés sustentam o céu, porque de verdade, no processo de se tornar pajé, uma das coisas é que eles constroem uma pilastra que seguram uma parte do céu. Então tem ali um grande tronco. Se morre um pajé, cai um desses troncos. Então eles estão sustentando simbolicamente e de fato a gente não sabe, né? Como esse céu está sendo sustentado. E essas coisas me deixam muito desejoso, assim. Que legal. Fiquei pensando, Tia, agora, que gestos simbólicos são esses que dão conta de segurar essa barra que é ser essas coisas que passam pela gente, né?
Eu acho, fiquei Uhum. pensando, ó, eu achei bem legal, porque pelos desejos a gente está fazendo algumas materialidades se encontrarem, tipo fotografias, a carta áudio, e talvez essas duas materialidades criar um aglomerado de coisas que a gente pode sim fazer um vídeo que cada um dança um pro outro. Ou também fiquei pensando em como posso te apresentar essa cidade aqui, essas questões. Porque o que eu tinha pensado, em princípio, seria encontrar vocês no dia 30 de outubro, que é um domingo também. Só que eu não sabia que ia ter o segundo turno. Então, vai ser difícil encontrar vocês no dia 30 porque Muito difícil. vai ser o dia de uma grande tensão que vamos atravessar, né? Então, eu tô conversando com as pessoas, eu tava pensando na possibilidade de ser no dia 29, que é um sábado, ou deixar para o outro domingo lá mesmo, que seria dia. Deixa eu ver aqui. Dia 5 de novembro. Que daí a gente teria esse mês. Eu tenho uma questão com pós-eleição, porque eu vou para o interior do Pajeú, vou lá para o Pajeú, para um festival que chama Chama Violeta. Hum, E eu não sei qual que é o nível de internet que eu vou estar. Assim, pode ser que role, mas é um festival lindo, que ele acontece no meio do sertão do Pajeú. E é um terreiro, assim, um quintal de terra, um terreiro. E a organizadora é muito linda. Ela tem umas bonecas que ela faz, umas histórias ela é uma contadora de história. Olivia. Olivia? Não, Odília. Odília. E ela tem esse Chama Violeta, que é esse festival que Rafa vai dançar, que é meu amigo aqui que mora comigo. E eu tô fazendo todo o trabalho com ele. E aí eu não sei como é, eu vou perguntar, só porque tá. eu vou estar nesse sertão. E dia 29, um sábado, é ruim para você, Ti, se for tipo final da tarde? Eu posso me organizar, assim. Tipo, dia Não vinte e sei como eu nove vou se, estar, a gente se vai for estar mais. emocionalmente dessa loucura inteira, né, que a gente está vivendo. Mas Se for dia vinte e pode ser nove bonito também para se tipo. fortalecer. A gente vai estar com a garganta entalada no dia 29. Se for no dia 29 mais 5 da tarde, você acha ruim? Que daí eu vejo com as outras pessoas. Se a gente faz já antes da Não, por eleição, enquanto ou se não daí faz vai. só no outro domingo lá, a partir dessa condição da internet. Tá. Eu vou fazer Mas eu assim, acho que deve rolar. rola. Eu vou fazer então. Primeiro eu vou Pelo que a fazer maioria essa. diz. Vou fazer essa pesquisa com a galera, se todo mundo pode no dia 29 final da tarde, daí se rolar eu bato o martelo contigo. Porque da ideia, tia, é que até dia 29 a gente vá produzindo, né, de algum modo essas pequenas materialidades. E aí a ideia Uhum. desse encontro é que a gente se apresente essas materialidades. A gente pode escolher em conjunto se um começa, se todo mundo começa junto e vira uma grande, ou todo mundo vai sentir na hora de entrar e a gente faz uma grande apresentação em conjunto. Acho que pode ser bem gostoso e depois a gente conversa sobre nossos estudos, sobre as nossas vontades de não morrer. E aí eu fiquei pensando, Tino, que você está falando, talvez, eu não sei se o que você curte se a gente passar, por exemplo, essa semana agora, trocando fotos, cartas, áudios e construindo essa prática, talvez a gente tentar aproximar mais o nosso vínculo, talvez vou tentar te mandar Uhum. uma paisagem por dia, pensando questões sobre isso que a gente falou, e aí depois cada um você falou da dança, né, das águas, me deu muita vontade de me colocar nesse lugar, assim, de dançar, ou até de te ver dançar também, se você quiser, porque fiquei pensando que dança eu dançaria depois dessas afetações, depois dessas cartas que você me mandar, depois dessas fotografias, e aí criar que seja também igual, parecido com o do Davidson nesse sentido, um vídeo de 1 minuto, né, que é mais rápido, mas experimentar alguma coisa. Não que talvez nem sei se vai ter meu corpo, mas com esse material que a gente construiu nessa semana, talvez eu queira produzir alguma outra coisa assim para te enviar. Mas é muito mais o que você preferir. Se você quiser que a gente fique em cartas, áudios e nas fotografias, com certeza a gente Não, vai eu não juntar tenho muitos nenhuma. materiais. Eu não tenho, assim.
nada tá nada se fecha, eu acho. As coisas só das... Eu acho que a gente pode, uma vez por dia, fotografar algo para ser esquecido. Ah, vou atrás. Não sei, pensei agora. Sim, deixa eu anotar. Daí a gente, depois que reunir essas fotos, né, para não ser esquecido, a gente vai entendendo o que elas vão virar. Se pequenos textos, se pequenas novas narrações, se danças. E aí até dia 30 a gente vai colhendo essas coisas. Essa é a primeira semana, então a gente tem, sei Esse lá, gesto a partir da manhã. gesto, é. Ah, tia, uma coisa que eu não te contei, quando eu comecei esse trabalho, eu gosto muito de começar pelos títulos, assim, como que eu reúno as minhas inquietações num título. E o título do trabalho era Pedagogias Teatrais como Prática do Encantamento, dois pontos, composição de gestos decoloniais para não morrer. Esse foi o primeiro nome que me fez me apaixonar, assim, que eu tava pensando, essas composições de gestos são um encontro com essas pessoas, essas materialidades que a gente vai produzir, que vai, de algum modo, não produzir o apagamento das nossas práticas. Enfim. Uhum. E aí, depois, pensando, eu fiz uma pequena mudança no nome, porque eu pensei, eu não quero discutir a decolonialidade teoricamente ou a contracolonialidade, porque eu estava sentindo que o trabalho já tinha essa conduta, ele já está com outra postura, ele já está criando outra. Acho que ele já. Então, eu falei, isso já está no trabalho, eu não quero discutir isso, isso já está implicado. E aí, eu troquei o nome para Pedagogias teatrais como prática do encantamento, dois pontos, gingar para não morrer. Falei, ai, ficou mais leve. É uma ginga para não morrer e que a gente está criando gingas para não morrer e que vão fazer parte desse trabalho. A princípio era isso. Aí conversando também com o Deiso, eu troquei a palavra encantamento para reinvenção. Então ficou pedagogias teatrais como práticas de reinvenção, dois pontos, gingar para não morrer. Então ele é um título que está. Qual que é a parada do encantamento e reinvenção? Quando eu coloquei o encantamento, eu estava lendo bastante o Luiz Rufino Uhum. ele escreveu lá o livro Pedagogias das Encruzilhadas, tem o Uhum. Krenak, que fala filosofia como encantamento, né, para a vida, que estava pensando realmente esses lugares de fissura, né, essa convivialidade, esses saberes de cruzo, saberes da esquina, esses saberes populares que a gente vai produzindo, e eles estavam chamando de pedagogia da encruzilhada, outros estão chamando de práticas do encantamento, mas é esse lugar de como não matar essas sabedorias, como Não, isso sim, mas qual que é a conversa com o Davidson? O que que ah, leva encantamento para um reinventar? porque aí eu estava contando para ele que eu tinha desistido do decolonial, porque eu entendi que o trabalho já não queria discutir isso, ele já estava dentro disso. E aí ele falando do encantamento, ele falou, que engraçado, porque o encantamento também traz essa filosofia, né? Uma filosofia, também é um conceito. Falei, nossa, mas se for pensar, tudo é um conceito, né? Mas aí É, porque fiquei, o encantamento também curioso. é a encantaria, né? Que é um tipo de universo do encantamento que tem aí todo um babado, né? Que tá bem. É porque também tá muito em voga, né? Que, Entrou sei lá, nessa questão, Encantado, assim. Dali, é um momento que a coisa do encantado, do encantamento, da encantaria tá Isso. sendo bastante trazida, assim, e isso tem me pegado porque, não sei, acho que é engraçado quando as coisas as ondas vão surgindo, né? Tipo, isso é uma coisa que a gente vem conversando há um tempão, e agora eu tenho visto muito, assim, eu falo, uau! E ao Tem essa mesmo preocupação tempo, aí. Do tipo, do por que que tá tão, né? Será que, por que que tá sendo usado, então, nesse trabalho, assim? Daí eu fui entendendo que a ética do trabalho já estava acontecendo e que para mim era mais interessante deixar isso mais leve no título mesmo, né? Práticas hum, pedagógicas teatrais, não, pedagogias teatrais como práticas de reinvenção só, tá bom? E elas são atravessadas pelo encantamento, são atravessadas por tudo isso.
mas não partem disso, né? Eu E ainda acho que você precisa, assim, se eu puder opinar, claro que deve, dar uma pensada na ginga. porque Qual ela a também carrega, perspectiva da né? ginga? Ela carrega Aham. também. Ela carrega todo o universo aí. De onde você está falando, é a partir de quem ou do quê, É, a para ginga, ela entender carrega um a lugar, um ginga. território, né? Na verdade, ela carrega um território. E aí, E o aí, fica título para mim pensando, tá se você toda tira do hora. colonial, se você tira encantamento, por que que surge a ginga se ela também está bem próximo desse universo? É, ela tá dentro, né? Porque é algo que é um saber, né? Popular. E aí, popular, né? Mas é uma grande preocupação. Hoje, conversando com a Kelly, eu falei, nossa, Kelly, e se eu conseguir. Parece até besta, né? Eu falei, nossa, mas capaz de eu destruir esse título de novo e transformar ele numa brincadeira de linguagem, né? Porque ela tá querendo conversar comigo em rima, não em corda, mas em. Talvez eu caia também nesse lugar, assim, em algum momento. Porque o título tá se. Eu queria que o título ainda tivesse essa margem de cantaria, mas que ele fosse uma grande Uhum. brincadeira e não um imã de conceito, sabe? Quando eu digo brincadeira, que ele fosse assim, eu só sei fazer o movimento, mas que ele não puxasse Não, conceito, brincadeira eu entendo. A né? brincadeira Mas com a puxando muito seriedade mais as práticas, né? dos brinquedos populares, né? Por exemplo, brincar aí, tipo de pedagogias teatrais como prática de reinvenção, brincar para não morrer, já é bem mais gostoso, né? Uhum. Acho que já é bem gostoso, assim, porque acho que é um bom lugar, pensando agora contigo, porque ele fica mais leve também, e penso que a gente está fazendo, Aquela tipo, que repensa o título a cada coisa. não, e é ótimo, né? Porque eu fico pensando que produz isso, assim, porque o gesto que a gente faz a carta áudio, a gente interrompe o dia, né? E olha para uma outra coisa para mandar para alguém. É isso que eu estou fazendo com o Deison, as cartas que eu estou recebendo do Nando. Então isso vai afetando o título, né? Ele foi um ponto inicial Uhum. para pensar a ética do trabalho. E daí tudo foi acontecendo nesse trabalho. Eu encontrei a Ticiane, me emocionou, ela me indicou o Nando. E aí o Deison indicou você, deu, nossa, esse monte de gente indicando pessoas. Daí eu falei, não vou dar conta do que as pessoas estão indicando, que você também indicou. Aí eu pensei, e agora? Aí me veio a ideia da plataforma, para conseguir trazer né, para abrir para mais pessoas e não ser só uma seleção. Aí da plataforma, eu falei, nossa, se tiver Spotify, se tiver as nossas conversas, se tiver. E aí a coisa foi ganhando movimento Ganhando pelo próprio dimensão, né? movimento dela, né? Mas eu gostei do brincar para não morrer. É bem mais gostoso, né? É, ele é mais, assim, mais suave mesmo. Olha que loucura, tio. Mas então, já mudei de novo aqui. Mas Aquela. não, e eu acho que é isso, né? Também é esburacar, esburacar, esburacar até falar, tá mais, tá mais. Até chegar, né? Então acho que ele tá Depois por da aí. família. Mas, tia, agora você foi o último que eu encontrei no sozinho, né? Agora, aí a ideia é que o próximo encontro seja possivelmente no dia 29, eu te confirmo essa semana. E para a gente daí já começar com essas trocas, a gente vai conversando como que se a gente vai narrar essas fotografias, se a gente vai dançar essas fotografias, como que a gente vai fazer isso. E aí para a gente se conhecer com esse tipo de saber artístico, e não que a gente, eu estudo, acho que a gente vai fazer uma grande roda e partilhar essas coisas que a gente Até gosta. porque o Lattes tá aí pra isso, né? Não precisa É, ficar. eu acho que Quer meu Lattes? Toma. Naquela. E aí, depois que eu reuni essas coisas, que daí que eu vou pensar no. Tava falando hoje que eu quero ter todas essas materialidades, criar a plataforma online, arquivar as coisas, escrever sobre o que eu estou chamando de ventanias não anunciadas. E aí, quando eu tiver essas coisas lá, aí que eu vou relatar o trabalho. Só depois. Uhum. Porque normalmente a gente faz tudo antes. A gente tem a hipótese, a gente tem não sei o quê, a gente. E eu tô querendo fazer o caminho outro, sabe? Então, tem que ter calma para as coisas acontecerem. Vai ter que passar Ai, pela, deixa. passamos pelo primeiro turno das eleições. Então, assim, é tudo isso em jogo, né? Tudo isso.
Mas, no meio de tudo, Ti, amei isso. Então, uma vez por dia, a gente vai começar pelas fotografias. E das fotografias, as narrações delas, isso? Fotografias para não ser Ou esquecido. Algo para não ser a narração, esquecido. se você quiser. A narração é tipo um se quiser, né? Uhum, uhum. Eu estou chamando de fotografar algo para se esquecer, para ser esquecido. Ah, para ser Então, esquecido. pensar em algo que a gente registra, mas ele está no desejo de se esquecer, não de se Ah, eternizar, né? entendi no desenho. Ah, entendi. Ah, Não muito. sei, me Nossa. veio isso, como que eu posso. Não, muito massa, porque é muito legal. O Deiso pensando no caminho oposto, né? A gente pensando isso, o que registra pra gente, que a gente não quer. Interessante. E que não necessariamente, tipo, às vezes é uma coisa assim, que, tipo, ela é muito importante, mas eu vou esquecer dela, entendeu? Essa foto, ela não é para eternizar, ela é para se esquecer. Não Massa. sei, me veio um pouco esse desejo. Ah, e tia, a ideia também é. Eu tava falando para todo mundo que não tenho nenhum desejo que tipo que vocês fiquem a serviço da minha pesquisa. A ideia é tipo Ah, que esse encontro alimente os próprios caminhos, né, de todas as pessoas, uhum. que seja um prazer criar assim e que vocês não fiquem pensando que estão servindo a minha pesquisa, né? Mas não é isso, é tipo um lugar de mais de trocas e do que essas coisas vão me fazer pensar as próprias práticas, tipo, só eu relatar toda a mudança dos títulos a partir dessas conversas já é um lugar, entendeu? Para eu contar no trabalho ali no final do TCC. Não, e por isso que eu te partilhei também o que que tem me atravessado nesses últimos tempos, porque a gente vai caminhar junto, assim, não acho que eu vou, tipo, a gente está num cruzo também, tá cruzando esses desejos, né? E é um encontro. Então, porque assim, eu não gosto de ficar, eu não vou parar o que eu estou vivendo para pensar uma criação para o que você está Claro, fazendo. Tipo, claro. essa criação está concomitante com o que eu estou fazendo agora, assim. É uma E ela pulsão do que vai já estar até me acontece, servindo, né? né? Uhum. Amo-te. E vai Ó, não sei se somar e ele você também melhorar. achar, mas eu não sei se eu não sei se eu falei, mas eu tô gravando essa conversa, tudo bem pra ti? Ah, eu vi quando eu entrei. Ai, Aham. meu Deus, esqueci de falar no começo. Mas aí lá na frente, quando eu estiver organizando essa plataforma, a minha vontade é que ela seja aquelas, tipo, bem gambiarra, de graça mesmo, é esse lugar, não é para higienizar nada, não é E para. Salvador Salarmengue, É Armengada. um negócio, Gambiarra é o Armengue. é um negócio assim, tipo, customização das coisas, do digital. É, quando eu terminar de montar isso, quer dizer, quando eu estiver olhando para esse lugar, daí eu com certeza vou te consultar, tipo, posso pôr a entrevista, você quer que tire algum momento? Aí eu vou tendo esse cuidado para. Ah, eu só quero que esteja fixado a minha cara e altere a minha voz. Aquela brincadeira. Perfeito. Então, ó, amanhã acho que você vai receber imagens que eu nem sei que da onde virão, porque amanhã eu vou para o Desk, então eu pego o ônibus às 6 da manhã e vou estar em viagem o dia todo. Então, com certeza. E olha que louco, né? Porque daí o dia já fica, eu já vou ficar em outro lugar, assim, vivendo o meu Uhum. dia já por essa implicação. Muito interessante, né? Muito interessante. É me botar vivo. Me botar vivo. Isso é uma bosta. Botar mesmo. Então, a partir de amanhã começamos a nossa empreitada. Agradeço o seu final de domingo. Meu Deus do céu, 10 da noite. Ó, vocês que vão nos assistir são 10h25. E obrigado, Ti. Que bom que a gente se conheceu. E, Ai, sim. e vamos conversando. Agora é criar cada vez mais vínculos aí. Tá bom, Um Ti? beijo. Um beijo. Se E cuide. tenha Se uma boa cuide, por favor, noite, se boa cuide. viagem, amiga. Se Beijo. cuide também. Tchau, Ti. Beijo grande. Tchau, tchau.